Filme falado. Filme falado. Olá a todos, bem-vindos à rubrica Filme Falado, que tem agora uma, digamos assim, uma nova face. Iremos falar sobretudo sobre filmes estreados em sala, nas salas comerciais. E o primeiro filme que escolhemos foi Jersey Boys, a mais recente obra de Clint Eastwood. E portanto eu sugeria, desde já, aliás, apresentava, o meu nome é Luís Mendonça, tenho aqui comigo o João Lameira, o Ricardo Vieira Lisboa. Estou aqui, sim senhor. E o Carlos Natal. E o Kruner. Carlos Natal. Não é Kruner é a voz grossa, tu não és Kruner, tu és um... Sim, tu és um Frankie Valli. Não é um Tony DeVito, és um Frankie Valli, exatamente. Um Joe Pesci. Joe Pesci. Disse Joe Pesci ou Joe Pesci? Joe Pesci, eu sempre disse. Joe Pesci. Acho que é Joe Pesci. Havia um jogador que era o Peixe. Peixe. Que era muito bom. Disse mal diz peixe. Sim, mas vamos centrar-nos no tempo. Porque o Sr. Carlos está ali a dizer que quer começar. Eu? Em falsete? Sim. Tens de fazer em falsete. Eu tenho que dizer que achei alguma graça ao filme. Acho que é um filme, se calhar estamos a ser um bocadinho prisioneiros entre ver este filme do ponto de vista de compará-lo no interior da obra do Clint Eastwood, e isso remete para um tipo de pensamentos ou análises, e a mesma coisa se pode ser feita, não contextualizada do ponto de vista do interior de toda a obra do Clint Eastwood, sobretudo como realizador, mas colocá-la como um biopic que podíamos pensá-la nas mãos de outros realizadores. E nesta segunda abordagem, o filme parece-me bastante agradável. Tem o seu espartilho, obviamente, no formato, e algumas coisas são, como nós já tínhamos falado sobre isto, são um pouco esquemáticas. Ainda assim, acho que o filme cumpre bem a função que tem. Não me chateou durante as 2 horas e... Sim, já agora convém situar só que o Jersey Boys é um filme biográfico, se pode dizer, sobre a banda Four Seasons, não é? E nomeadamente a forma como se formou nas ruas, não é? E também é importante que é uma adaptação do musical da Broadway. E uma adaptação do musical da Broadway. Exatamente como esse. Sim, o que é uma singularidade na obra do Clint Eastwood, não é? Quer dizer, talvez uma surpresa até. E nesse sentido, desse ponto de vista, até poderia resultar como um objeto ainda mais estranho do que resulta. Ou seja, tendo como base uma peça da Broadway, acaba por ser um objeto, desse ponto de vista, se calhar, em certa medida, a imagem do Clint Eastwood, por uma certa sobriedade, da forma como os números musicais aparecem, ainda assim, não. Quer dizer, não há o espalhafato da Broadway, não é uma coisa assim, relativamente... Não, mas é um musical diferente, ou seja, Isto não é um musical. Não, é um musical. Os números musicais são as músicas que eles cantam. Exceto o desenlace, não é? É um lado epílogo. Era o que acontecia já, por exemplo, no Dreamgirls, não é? Não cheguei a ver. Que era um musical sem números musicais, só com músicas. Pois. Ou seja, que é uma... Que eles chamam de jukebox musical, os bichos, que não sabia que se chamava assim, que é com músicas já existentes, que são as músicas dos Four Seasons, obviamente. Que eu acho que é triste, mas podemos falar do musical mais tarde. É assim, exato. Mas, ou seja, falar deste filme como um musical é logo um bocadinho mau princípio, porque não é. É um filme sobre pessoas que fazem música e, portanto, têm músicas, naturalmente. Mas é tão musical como é alguns filmes dos irmãos Coen ou coisas assim. Ou menos. Eu acho que é Podes usar, é tão musical como o Bird, pronto. Sim. Que tem o Charlie Parker a tocar. Exatamente. Não, neste sentido é mais uma biopicture do grupo musical. Do grupo, sim, nesse sentido. Adaptada do musical, portanto tem essa coisa. Por causa de uma coisa interessante que eu estava agora a ver, o autor do book, do musical, é o do guião da peça e também do filme, não sei se é só percebo. É o gajo que escreveu o Annie Hall e o Manhattan Murder Mystery, com o Woody Allen. Pronto, que é interessante não ter nada a ver. Não, mas é assim, mas
não tem nada, mas nós estávamos a falar disto com a ideia do filme, que é esta ideia de que o filme esconde esta mistura, não é? Esta coisa de ter coisas que não têm nada a ver. Tu acho que não estavas muito convencido disso. O quê? Mas eu pelo menos acho que o filme faz esta coisa estranha, que é tentar juntar uma coisa mais musical à la jukebox, não é? Ou seja, uma coisa mais de palco com o filme de máfia à la... A minha dúvida é se isto não será presente no próprio musical. Certamente, mas não sei. A questão é, certamente que na peça de palco não tens as referências do Scorsese, não é? Não tens... o estilo visual. Exatamente. E o que o Eastwood faz é uma espécie de combinação de géneros cinematográficos diferentes num filme. Mas há uma coisa que eu estava a dizer... E isso é esquisito. Eu pelo menos sinto que nós nunca temos bem a sensação de que é que o perceberes. O uma mistura mal feita. Não é mal feita, mas é frágil. Tu vês as costuras. Que não fica bem mexido. Exatamente. É como aqueles bolos que têm aquelas partes. Aquelas camadas. Mas uma coisa que eu estava a dizer, que tu dizes que pode ser errado ler este filme ou ver este filme. Não, são duas abordagens. Não, pontos de vista diferentes. Mas o que eu acho é que este filme, e não é nada autoral, não podia ter sido feito por outro gajo qualquer. Não. Eu acho isso. Eu também acho que sim, mas para mim... Ele podia ter sido, mas este filme em particular não é de outra pessoa que não o Clint Eastwood. Pois, não sei. Eu isso acho. Quais são as marcas do Clint Eastwood? Para mim eu acho... Nós quando acabámos de sair do filme, eu pelo menos... Tu dizes este filme é do Clint Eastwood? Este filme é muito parecido, de certa maneira, com o Year After e com o J. Edgar. Pois eu não vi esses filmes. E com o The Changeling. Eu achei que eram filmes que... Acho que faz sentido nesta linha. Sim, para mim, eu percebo. Funcionam. Eu percebo que são todos a mesma pessoa. Eu também percebo. Mas eu percebo, para mim, eu não consigo... Eu não sei se quer... The Changeling é uma mistura incrível de coisas. É filme de tribunal, é meio filme de terror, é meio filme psiquiátrico, é filme de época. O Year After também é realismo inglês com paranormalidade. Mas eu nem sei se essa mistura... Eu acho que essa mistura existe aqui, mas para mim a questão do... Por exemplo, quando ele falou... há bocadinho falaste há bocadinho de um pormenor e que tu disseste, e eu concordo contigo, que era um pormenor de uma cena onde a câmara desliza para encontrar o pai no snack bar, salvo. Sim, para mim, a forma como eu vejo esta noção, este Clint Eastwood presente aqui, é porque há sempre esta alternância neste tratamento quase, chamemos-lhe humano, embora a palavra seja má, mas das personagens com uma certa suavidade da câmara, que depois o que faz é alternar com elementos que são um bocadinho ousados, diríamos assim, para alguém que está no naturalismo clássico americano, que é, por exemplo, teres o final e teres aquele plano cá de baixo a ver as personagens, mesmo no final, um dos últimos planos do filme, onde aparecem imóveis, as pessoas imóveis. E isto são coisas que são, por um lado, para mim, a forma como eu vejo, são pequenos lampejos de, ok, eu já não preciso provar nada a ninguém, eu posso experimentar coisas que me interessam e que, apesar de tudo, podem me parecer bem, mas ainda assim há um toque que tem a ver com esse lado quase, alguns dirão, quem não gostar do Clint Eastwood, dirão de certa forma conservador, mas que há uma certa de preocupação com os personagens nesse sentido. E isso, eu acho que sobrevive a essa questão do esquematismo. Porque para mim, embora o espartilho da Biopicture obrigue a determinadas escolhas, por exemplo, nós falámos da questão da família, por exemplo. Eu acho que não obriga. Obriga no sentido que tu tens de fazer escolhas, não é? Tu tens de fazer escolhas. Tu, para dar um enfoque numa determinada coisa, se calhar não vais dar um enfoque. Não, mas às vezes mais vale não falar de determinada coisa. Percebes? Eu costumo sobreviver perfeitamente sem família. O que é que precisa de família? Qual é a importância? Que a filha não morre. Não morre nada. Mas ressuscita. Mas pronto, isso tem clara importância na vida dele. Era inescapável para o filme, se fosse um biopic do Frankie Valli. Só que para o filme não interessa nada. A grande questão é saber, provavelmente aquilo foi considerado um facto. Aquilo é enxertado. Aquilo provavelmente foi considerado um facto que era importante. Claro. Até para a continuidade da história de Carreira a Solo, provavelmente. Não, a história define claramente é a relação entre o Frankie Valli e o Tommy DeVito. E depois os outros. Não, mas a questão é que a certa altura o Tommy DeVito desaparece e é preciso preencher aquilo com alguma coisa. E essa alguma coisa é a filha.
Pronto, mas é isso que soa um bocado estranho, que é um bocadinho descertado, lá está, aquela coisa familiar. Para mim o que eu estava a tentar transmitir era que, embora eu reconheça que há momentos claramente que são descompensados no filme e eu atribuo-lhe a essa gestão das escolhas, de o que dar nessa cronologia, que é um bocadinho estranha, como nós já tínhamos visto, cronologia de uma banda, não é? Que teve este percurso. Ainda assim, o que eu acho é que, mesmo no interior dessas escolhas, e para mim esse é o trabalho da realização. Eu estava a ver aquela música, desculpa, agora estou a te desculpas. Aquela música, uma das músicas que é o Can't Take My Eyes Off You, é de 1967. Ou seja, tu nunca tens exata. A história começa em 51. Sim, começa em 51. Eles começam a ter antes e tem 59, para aí, não é? Tipo, isto tudo passa muito. Parece que é tudo. Tipo, o tempo não é bem. Parece que não passa, é uma coisa muito esquisita. E parece que, ao mesmo tempo, parece que desde que a banda acaba ou que eles vão embora até aquele êxito de 67 passou bem da tempo e provavelmente é tipo 1 ano ou 2. Não passou assim tanto, no próprio filme não passou assim tanto tempo, foi o período em que ele teve a pagar a dívida. Não foi só 1 ano ou 2, tem que ter sido mais, não é? A ideia é que aí sente-se a passagem do tempo, este cara não passou assim tanto tempo, isso é que é estranho. E depois, a maneira como o tempo é trabalhado é muito estranho. Nós falámos daquele flashback, há um flashback a meio do filme que não tem utilidade, ou seja, cuja utilidade é um bocadinho por acaso, discutível. A questão da utilidade, eu comecei a pensar, depois para mim, porque é que seria feito? E eu acho que o filme realmente é esquisito. Ver o filme é estranho. Mas há uma coisa que é, o flashback serve para mostrar que afinal nem tudo estava bem. Não, o flashback é essencial, pode não ser. Atenção, podia não ser dada através de flashback. Sobre isso estamos de acordo. Agora, a informação que ali é dada é essencial para. Não é essa a questão. A questão é, o que o filme tenta fazer, parece-me, é dar esta ideia de que tudo corria bem até certo ponto. Mas não tens essa ideia sequer, não, mas é assim, nós percebemos que ele de facto está a roubar dinheiro dos impostos, nós percebemos que ele... Sim, mas nunca demos importância. E naquela altura é preciso concentrar É tipo juntar tudo que correu mal para perceber que correu mal aquilo estava. Mas o que é estranho é que já estás a sentir isso e depois de repente um deles tem barba, não é? Tu dizendo, ok, passou o tempo. Depois voltas atrás. E tu já sentiste quando chegou o intermediário da máfia pedir. Sim, mas já sentiste que a coisa não estava a correr bem, que ele na casa andava a gastar dinheiro. Que os outros já estavam a juntar já estavam a juntar já estava tudo feito e depois de repente dás um salto temporal que um deles tem barba, que é só assim que tu reparas, não é? Tipo, e depois voltas atrás para onde já estavas antes. Tipo, é estranho, estruturalmente é um momento estranho, não é mais isso. Eu estava a pensar alguns filmes problemáticos do Clint Eastwood e agora até vou pôr os meus gostos de parte, porque até vou falar de um outro filme que eu até acho que é subvalorizado. Mas há filmes do Clint Eastwood em que ele lida mal com esse trabalho, vamos por assim, de manipulação temporal. Estou-me a lembrar, por exemplo, de três exemplos. O primeiro é os pontos de Madison County, que é um flashback enorme há um flashback que é os filhos que descobrem as cartas e a história começa a contar, é uma coisa um bocado clássica ainda assim. Já vi o livro também. Sim, mas há muita gente que eu conheço diz e eu percebo que era completamente escusado. Ou seja, o filme não era preciso aquilo, é um dispositivo até gasto e não era preciso aquilo. Estou a pensar depois no emaranhado de flashbacks que é o Flags of Our Fathers. Sim, por contraposição a uma certa linearidade do Letters from Iwo Jima. E agora já não me estou a lembrar do terceiro. Mas. És como aquele americano. Sim, mas de qualquer maneira, parece que os filmes do Clint Eastwood, ou os grandes filmes do Clint Eastwood, ou vamos pôr as partes, ou mesmo dentro dos próprios filmes, aquilo que é mais, digamos, convincente no Clint Eastwood é mesmo a linha, não é? A linha e muitas vezes até uma não expressão dramática, ver poucas personagens, uma coisa concentrada, até espacialmente, temporalmente. Quando eu digo, aquilo estava a dizer que era fora do
eu estava a lembrar dos filmes dos anos 90, que se calhar que eu tenho mais presente, que eram filmes muito simples, os argumentos eram quase. Aquilo era minimalista, mas era poucas personagens, era um curto espaço de tempo, era aquilo muito concentrado, não é? Fez uma coisa, parece que ele não está muito bem realmente com esta passagem do tempo, esta coisa. Se calhar, provavelmente, e por isso que o Luís estava a dizer, e com razão, acho eu, que essa questão de tu gastares as fichas todas a trabalhar uma certa presença no tempo, uma certa continuidade. E que tem a ver com esse, no fundo, um certo investimento às personagens. E se tu estás sempre a saltar, não é? Esses saltos temporais obrigam a voltar ao investimento, a dar uma determinada densidade. Mas pegando num caso sim, porque no fundo as pessoas já são diferentes passado um certo tempo. E por isso é que o filme parece que elas são sempre iguais. Sim, porque eles fizeram a mesma coisa. Não consegue controlar esta evolução. Mas isso não está nele, claro, isso está no guião, não é? Sim, claro. Mas por acaso, pensando nos filmes do Scorsese, aqui, há um paralelismo já agora com o Goodfellas, pelo menos. Há uma personagem do filme que é o Joe Pesci, é mesmo o Joe Pesci, o futuro ator. Ou seja, calma, eu acho que as pessoas não estão a perceber. Há uma personagem no filme deste que se chama Joe Pesci e é o Joe Pesci. O Joe Pesci, mas não é o ator. É uma pessoa a interpretar o Joe Pesci. Não, o personagem é o ator. Exatamente. O ator não entra no filme, mas a personagem é o ator. Mas na altura em que ele não era ator ainda. Não era ator ainda. Era mafioso. Trabalhava numa cidade. Pronto. E lá está. E até no Goodfellas há uma personagem que se chama Tommy DeVito, que é o Joe Pesci, que vai buscar o nome a uma das personagens deste filme, pessoas que existiram mesmo, e acabei de dar uma volta ao meu próprio cérebro, ninguém está a perceber, nem eu próprio. Mas o Goodfellas, que vai buscar os voiceovers, que são, pronto, neste caso são medidos para o público mesmo. Não, mas há uma cena no Goodfellas no final, em que o Ray Liotta fala com o público. Sim. Mas tu, no Goodfellas, aquilo passa-se em 20 anos ou mais e tu nunca tens dúvidas em que tempo é que estás. E pronto, ok, o filme às vezes tens lá as legendas a dizer tipo 1961, mas tu sentes a passagem do tempo verdadeiramente. E também tem a ver com a estrutura do filme, que é a Ascensão em Queda, que é esses filmes do Scorsese também é. Mas nem isso tu notas muito nisso. É verdade, mas é verdade. E depois é meio. Eles não chegam a cair, não é? Eles caem naquela discussão, não é? Nem a Ascensão é acentuada, nem a exatamente, mas isso tem a ver, eu acho que isso a passagem do tempo, agora pensando sobre isso, acho que também tem a ver com essa questão de não haver cenas de quebra. Porque normalmente para nós termos a noção de passagem do tempo, além dos intertítulos, é preciso haver quebras acentuadas, do género. Não é através de uma barba, é através de uma coisa, as pessoas estão a fazer uma coisa e de repente estão a fazer uma coisa já muito diferente. E aqui há sempre uma certa continuidade na tal ascensão. Mas até estranho na ascensão, que é tipo, eles estão à rasca, não é? Não conseguem arranjar um concerto no bowling e de repente tem um número 1. E não há nada no meio. Tipo, e nem sequer sentes o salto, é tipo uma coisa, ok, agora estamos no bowling, agora temos 3 números 1. E essa é uma coisa um bocado. Claro. Ok, olha, aconteceu. Sim. Isso é estranho. E isso é uma espécie Não, mas isso tem a ver com. Mas isso é a parte positiva do filme, que é a concentração, em certa medida, a câmera fixa-se muito àquele grupo, não é? Àquele grupo de personagens, aqueles 4. Sim, ou seja, que é o filme. De certa maneira isola-se com eles na sua. Eles de alguma maneira estão dentro de uma redoma. Eu acho que aliás, a própria imagem da. Mas eu acho que é isso que eu gosto mais desta. Eu acho que nós estamos a acompanhar aquelas pessoas, como o Luís estava a dizer, que eu nem me apercebi que ele já tinha uma filha com 15 anos. Sim, de repente as filhas são enormes. Mais um gigante. E nós nem sabemos quando as filhas já tinham 17. Mas as elipses no filme são umas atrás das outras. Se calhar por isso é que eu, apesar de tudo, sinto alguma simpatia por este filme. Precisamente porque eu acho que ele está, não sei se por déficit apenas do argumento ou se por algumas outras decisões, não sei. Eu acho que ele está muito menos preocupado a marcar momentos de verosimilhança no tempo, de passagem do tempo, e mais preocupado a estar com aquelas personagens e muitas vezes a estar com as discussões e com os pequenos jogos sociais. Pronto. E isso intercalado depois com os números musicais, eu acho que é essa dimensão que para mim me agarra mais, apesar de tudo, porque eu acho que há momentos que, embora as personagens possam estar, por exemplo, eu estava a dar o exemplo da cena onde ele sai de casa. Quando ele decide sair de casa, mas não quer muito explícito também, não? A questão é, há uma ele não é bem sair de casa, vai de viagem outra vez. Sim, sair de casa. Sim, mas sai de casa. Sim, aquela cena em que ele sai de casa e leva as malas. Sim.
E é engraçado porque tu e o Luís estava a dizer com razão, aquelas personagens para nós, as filhas, são tipo miúdas de catálogo. Estão ali, pronto, são bonitinhas e tal, estão ali. A grande questão é que o enfoque daquela cena é só aquelas... Nós tínhamos visto que ele estava chateado com a esposa e, portanto, o enfoque é o que sentiria uma pessoa que, por um lado, gosta da família, quer ter a família, mas, por outro lado, vai sair. E eu acho que a forma como ele filma essa cena tem só esse enfoque e, para mim, enquanto espectador, é eficaz. Eu senti aquilo. O que não significa que isto são pormenores que são detalhados de cena a cena, se calhar, quase, e que depois, no bolo, no cômputo geral, têm as tais falhas de esquematismo, há coisas que não fazem muito sentido, mas ainda assim eu acho que essa forma de trabalhar determinada cena dramaticamente, em determinados momentos, funciona. E eu acho que isso é uma coisa... Não, eu achei que eu acho que essa dimensão familiar é muito acertada porque é mesmo... É esquemático, lá está. Sim. Em relação ao esquemático, eu já tinha dito isto há bocado, mas repito que se de facto nota que há uma espécie de um guião maior, não é? Uma estrutura pré-formada em cima do filme, o que se sente é que das duas uma, ou a competência em fazer o enquadramento funcionar é fraca, ou tenta-se a pouco e pouco fugir de um bocadinho. E isso pelo menos é o que eu sinto. Há um esquematismo de facto, mas é um esquematismo muito frágil. Eu acho que há esquematismo nesta parte, lá está, que a parte da banda é muito esse lado, vais ficando, apesar desta coisa do tempo estar mal ou pronto, ou tu nunca percebes muito bem onde é que estás, ou quando é que estás. Tu estás sempre com eles, portanto, aquelas relações não são propriamente esquemáticas, há ali nuances, há ali não sei o quê. Tipo, agora, essa é da família é mesmo, ele tem uma filha... A esquemática é tudo o que rodeia aquelas 4 pessoas. Pronto. Mesmo, por exemplo, eu acho que tu ficas a saber bem aquilo que se passa com a dinâmica daquelas 4 pessoas, e mesmo a lá da família é esquemático porque é pouco dado, deixamos pouco tempo com esse exterior a estas 4 pessoas, e mesmo as próprias peripécias que fazem a ascensão, que tem a ver com os pormenores profissionais, do estúdio, das pessoas, não é, apesar de tudo, tão trabalhado quanto a relação entre os 4. E por isso é que tu tens um bocadinho essa noção de que a ascensão é toda muito homogénea. E uma coisa interessante que o Luís tinha dito antes de começar a falar é que as 4 personagens têm o mesmo peso. Sim. Apesar de, claro, haver um protagonista... Há voice-overs para todos. Há voice-overs menos para o Frankie Valli. O protagonista não tem. Não tem. Os outros 3 têm, o Frankie Valli não. Que é o protagonista. Mas mesmo assim, não há, sei lá, tipo, é fácil lembrar de um filme sobre uma banda em que os 2 elementos que são tratados mais... Pronto. Sim, há ali uma espécie de quase de rotação. Não, e depois há o baterista era um personagem interessante que nunca aparece. Está lá atrás, que é aquele gajo mais velho que está lá tipo a tocar e nunca existe como personagem. Não é um 4, seria um 5, não é? Sim, não, mas é que aquele gajo que claramente está sempre a tocar com eles nunca aparece mesmo. Agora um bocadinho fugindo daqui e fazendo uma provocação, eu acho que este é um filme que reflete a situação económica do nosso país. No sentido em que, e agora reparem... Isto são os asiáticos que viveram no barco. Reparem, é um filme que todo ele, até certo ponto, sim, mas vive obcecado com um dinheiro que nunca existe, não é? Todos eles querem rasgar dinheiro constantemente. O dinheiro aparece sempre de formas, e há sempre forma de eles não querem saber. Aliás, há a coisa mais horrível que se pode fazer, que é rasgar uma nota. Rasga-se uma nota no início do filme. Não é a coisa mais horrível que se pode fazer. Não, claro, não, mas do ponto de vista para o neoliberal. E a partir de certa altura do filme, o dinheiro passa a ser uma coisa material, que é quando eles percebem que têm que pagar. Não é? Não, mas e a partir daí... Mas o rasgar da nota tem um valor em si. Claro. Mas tirando o valor simbolismo, não é? Tirando o valor que tem narrativamente. Claro. Não é só o valor que tem aquilo. Aquilo é um favor. Claro, não, mas não é isso. Mas a questão é, visualmente, ele está a rasgar uma nota. Mas há um favor. Sim,
Tem esse Sim, valor porque no está a filme. dizer, podia arranjar uma outra maneira qualquer de mostrar essa ideia. O Por rasgar a favor. nota não tem essa... Ok, já está rasgado. Mas rasgou dinheiro na mesma. Sim. Sim, é o lado simbólico da coisa. Tudo vive sobre esta que não- ideia de despesismo, a certo ponto. Não é? São as festas sucessivas deles, é uma incapacidade de gerir o próprio dinheiro. Sobretudo uma coisa, é que as falhas financeiras só são dadas a posteriori. Exatamente. É uma espécie de... Lá está, o flashback tem a ver Exatamente. com essa parte. Mas depois, quando E se nesse dá o sentido, momento- até em Portugal, a coisa se passa de forma semelhante. Quando se dá o momento em que de repente há um buraco e tem que se tapar. Tem que chamar o FMI, que é o... Exatamente, que é o Christopher Walken. Exatamente. E mais do que isso, há esta obsessão da austeridade, não é? De repente ele não pode fazer mais nada do que ser trabalhar, não há festas para ninguém, acabou a banda, ele vai cantar todos os dias, 200 dias por ano. Em todo o lado. Em todo o lado, não importa. Sem concertos de mal. E é a questão do dinheiro, eu acho que isso é muito, Sim, o dinheiro é muito importante. A partir daí, E o outra dinheiro coisa. passa a ser todo o cuidadosamente utilizado, guardado em clipes, posto em. Não é? Ele faz uma Mas por outro lado, é muito sequência curioso. de 5 minutos de arrumar Isso eu acho que é a Clint Eastwood. Tem a ver com aquela relação que cá estava a dizer. Não, A relação de justa com os personagens. Parece Este lado, que a comparação está este lado, por exemplo, eu acho que ele, apesar de tudo, o Tommy. Não, e é outra coisa, O ele Tommy assume- não é um. Quer dizer, Não, respeitar como um homem da borga. É. O Tommy, a opção de iniciar essa espécie dessa bola de neve, de endividamento, vamos por assim, em relação à máfia, Era inocente. é decisivo para o lançamento da Claro. banda. Ou seja, Sim. ele mostra como o Tommy, de certa maneira, pôs um bocado, vamos por assim, a cabeça no cepo para que a banda Sim. acontecesse. E nem quis nunca preocupar os outros pudesse pagar a demo. Não, mas é claramente um lado autodestrutivo, não é? Tanto Sim. de... Sim, porque se começou com efeitos benéficos, quisermos dizer assim, depois também percebemos que ele andou a comprar casas que não precisava, que andou a ter carros que não precisava e por aí fora, e a fazer festas que não precisava. Pronto. O lado das festas não é muito vincado, pá, parece duas festas. Pá. Sim. Não, mas há referência, É mais tipo, gostosa do que- he knows how to throw up a party. Sim, mas lá está, há referências, mas não é uma coisa importante. Sim, não é... Mas dá a sensação que haveria mais e que o filme não mostra. Pronto. Não, mas que mostram, nunca são aquelas lá, Sim, tipo, não são. não é a Scorsese nesse caso. Pronto. E depois há outra coisa que, embora prolongando esse paralelismo, que é, e se calhar ainda agigantando mais essa questão da provocação, que é, há um lado de... há um protagonista que assume uma dívida que não é dele. Exatamente. E isso, Exatamente. pronto, eu não vou fazer questões, não vamos entrar por questões políticas, mas isso também está, há muito discurso político que envereda por esta noção de quem é que foi o causador da dívida e quem é que deve assumir. Porque a verdade, e isso é que eu acho interessante, a relação entre os dois, e isso sim, parece-me a Eastwood, a relação entre o Tommy, isso eu gosto, acho que é aí que está o Eastwood. Patrocinado, É a relação entre o Tommy patrocinado pelo e o governo Valley. de Portugal. Pelo banco não. Sim, Exato. mas a relação entre o Valley e o Tommy acho que é uma relação a Eastwood, porque eu acho que existe ali há um olhar compreensivo de alguma maneira da Câmara em relação a eles os dois, ao longo do filme. Ou seja, velhos amigos. Não? nós percebemos porque é que o Valley não é, se sacrifica e assume a dívida do amigo, porque no fundo foi o amigo que o tirou da Não, rua. e a Jersey. Exato. Sim, uma questão de honra, de ser amigo, de não esquecer as raízes. E por outro lado nós percebemos porque é que o próprio Tommy compreendemos mais ou menos porque é que ele se meteu naquela encrenca. Porque é que ele recorreu, era o que estava mais à mão de semear, E eu acho também era a máfia, não há uma era? coisa Aquele princípio era onde havia dinheiro. E ele mete-se naquilo e depois aquilo acaba por ser obviamente uma bola de neve. Mas eu acho que em certa medida, e depois há o reencontro final, não é? Passado vários anos, já em 1990. Wall of Fame. E sim, eles encontram-se e têm não é? E eu acho que é engraçado que é muito... uma performance final. Rejuvenesce. Há duas coisas engraçadas que é, e o Clint Eastwood é muito bom fazer isto também, embora não seja obviamente o único, que é estas personagens são hard outside e soft inside. E neste caso não é propriamente um exemplo, porque aquela personagem, o causador da dívida, não nos é dado necessariamente como um soft inside, Sim, mas na sim. verdade esse lado de suavidade é esse lado que está a falar da compreensão. Ele é uma pessoa lixada e que causou todos estes problemas, mas apesar de tudo há compreensão para com ele, porque ele fez coisas boas no meio daquela porcaria toda, não é? E eu acho que eu nem sequer consigo dizer que o Tom é um personagem mau. Mas tu achas que isso é uma característica
das relações de homens no Eastwood. Não há. Estou-me a lembrar da Não, estou a falar, por exemplo, agora por acaso não estava. Só estava a pensar no. Estou a pensar em alguns filmes. Estava a pensar, por exemplo, no Gran Torino, em que o gajo é tipo, supostamente, o gajo mais. No início, pelo menos, o gajo é o gajo mais execrável e depois. Ou tipo, para mim é lógico, o Unforgiven é essa. Essa parte, o Unforgiven é ao contrário, é engraçado. Mas há Eu acho que a original do Unforgiven é que é o gajo suave que se torna no filho da puta. Mas não é o Unforgiven que estou a falar, qual é que é? Acho que é isso que é interessante no filme. Mas não, isso eu percebo, o lado duro por fora e depois sentimental quase, não é? No fundo é uma característica do herói clássico americano. Não, que é a imagem que tu tens do Clint Eastwood, aliás. O herói clássico americano é partir de certa altura. Não, é a imagem do Clint Eastwood esta. Sim, eu por acaso estava a pensar mais na amizade entre homens. Estava a pensar no $1 Million Baby, não. Porque ele era o gajo. Não era mole por dentro. Não, mas nem o Dirty Harry. O Dirty Harry não era nada mole. Não, o Eastwood era o gajo duro, não é? Era o gajo duro que foi se suavizando, era o gajo que depois demonstrou gostar de jazz e não sei o quê. Havia muita gente que não gostava do Eastwood durante muitos anos, como realizador. Era considerado reacionário. Era um gajo reacionário. Mas que eu estou espantado é que ele apareceu numa convenção republicana. Sim, toda a gente ficou muito chocada. Foi uma surpresa. É verdade. A verdade do $1 Million Baby, por exemplo, foi considerado um filme altamente progressista por causa da questão da eutanásia e por aí fora. E se calhar isso gerou alguns equívocos nas cabeças de algumas pessoas, porque enfim não é uma questão propriamente, se calhar, ideológica, é mais de valores. De qualquer maneira, o $1 Million Baby, por exemplo, acho a relação entre ele e o Morgan Freeman é um bocado essa força das relações entre homens, aquela irmandade entre eles os dois, que é uma espécie de cumplicidade, uma espécie de ligação fraterna, não é? Apesar de não serem irmãos, mas é esse lado que eu acho que é, não sei, está muito diluído aqui. Acho que o filme de facto é um bocado anónimo, isso é uma pena. Eu queria só dizer duas coisas muito rápidas. Estou a forçar a parada, não é? Estou a forçar um bocado a coisa. Que se liga de certa forma, que é esta questão de saber se a certo ponto alguns realizadores, quando chegam a uma determinada idade, começam a ser mais benévolos com os temas que escolhem. Benévolos no sentido de mais relaxados com os temas que escolhem, provocando uma certa heterogeneidade na parte final da sua obra. Quase que dizendo, ok, já que eu tenho a possibilidade de trabalhar, o que me interessa é continuar a trabalhar e não tanto escolher durante 2 anos qual é que é a obra que vou fazer. E nesse sentido falámos dessa relação eventual que se poderia fazer com os descalabro um bocadinho do Scorsese, embora mais. Mas Scorsese cai no outro erro que é tentar recriar o seu próprio cinema. Sim, eu não sei o que é pior. Exatamente, eu não sei o que é pior. Eu nem sei o que é pior, confesso. O Eastwood, ao menos, tipo, os últimos filmes eu realmente não via. O We After, mas são muito. É uma linha nova, não é? E eu também não sou definitivo, não sou definitivo, nem este filme não me torna definitivo a dizer ok, esse Clint Eastwood não interessa e o outro é o outro Clint Eastwood que funciona sempre. Não, acho que sinceramente acho que este filme é um filme que não vai ficar na memória de muita gente. Não, o que eu sinto é que não é muito memorável, vamos supor. Não é sempre que se vê um filme que me deixa meio com dúvidas. Não é? Às vezes os filmes são muito óbvios na sua leitura. Sim. E este é um filme que não é óbvio na leitura. A mim o que eu acho é... E os filmes do Clint Eastwood nos últimos anos são quase sempre assim. Eu pelo menos eu sinto isso. E depois mas diz... Não, eu só ia dizer... Eu ia dizer uma outra coisa, mas isso lembra-me que... eu acho o meu sentimento em relação ao filme também tem a ver com... Embora reconheça que há filmes muito melhores, não é? Nos últimos anos inclusive... não sei se é essa tal, se quiseres, bondade, humanidade, justeza com os personagens que me faz pensar que daqui a 10 anos essa justeza vai ser acentuada ainda. Embora o filme, enquanto objeto, possa não ser nada de extraordinário, há esse lado que, se nós o sentimos agora, daqui a 10 anos vamos senti-lo ainda mais. Isto por um lado. Por outro lado, tem a ver com a questão da parte final da carreira, que é a cena que eu menos gosto, que é um bocadinho depois a obsessão normal pelos temas de quem já está no final da sua vida, que é esta coisa com a velhice, não é? Sim. E aquela cena na parte final onde eles estão velhotes e depois voltam. Mas eu acho, essa parte eu acho que não funciona. É típico Eastwood. É típico Eastwood desde há vários anos. O Bird já é todo obcecado com a morte.
não é? O tema do envelhecimento, sem dúvida. O tema do envelhecimento é um dos mais Sim, sim. repetitivos. O homem está-se a reformar, tem os personagens policiais. O Blood Work também. Sim, o Blood Work é tudo lá uma operação a Por acaso operação. gostava de rever. Ou seja, eu acho Eu acho que todas questão- muito mais interessantes que isto. Não é mais interessante, é muito mais interessante. Sim, mas a questão do envelhecimento não é uma questão de agora. Tá, mas o Bird é diferente. O Bird é a mortalidade do artista que está Não, a mas construir. O Charlie Parker dizem- morreu com 30 e poucos, tipo, não é uma coisa bem Exatamente. isso, não é? Tipo, Mas porquê? Mas morreu com 30 e poucos e há uma frase qualquer no filme em que ela diz que ele tem um corpo, sim, como tem se um corpo de 60 ou 70 anos, não é? Portanto, há Mas esta... isso foi mesmo dito, não é? Sim, mas há esta... Mas eu acho que ele pôs esta uma pedra um natureza bocado da sobre velhice. isso no Gran Turino. Sinceramente, o Gran Turino tem uma imagem derradeira que é terrível. Terrível no sentido, é muito difícil, não há nada para lá daquilo. Aliás, por isso é que ele depois também não volta a entrar. Achas que é um filme final? Acho que, pelo menos, ele termina enquanto filme protagonista dos seus filmes, mas mais do que isso, acho que há um lado testamental qualquer ali. E não estou a ver, aliás, ele próprio disse que não voltava a entrar. Isto é pós-mortem, então. Esses filmes são pós-mortem. Não, mas Não sei. é como o Woody Allen já não apareceu nos próprios filmes. Não, Revela mas é qualquer diferente, coisa. é diferente. Sim. O Diálogo não Tem tem a uma mesma pena. linha. Sim, isso é verdade. Mas eu só queria dizer mais uma coisa que é, tu tinhas dito em relação àqueles planos finais estáticos. E eu vi isso e o que me achei graça é que parecia que o filme estava a tentar mostrar nesse bocadinho aqueles momentos em que a fotografia já disparou, mas as pessoas ainda estão na pose. Não é? Sim. É essa a ideia. E o filme parece que é um bocadinho sobre estas pessoas, este conjunto de pessoas, que tentou sempre estar para a pose e parece que a fotografia foi muito mais cedo e eles ficaram muito mais tempo a fazer a pose depois. Sim. Não é? É sobre uma memória que ficou deles, que é mais uma memória de pose do que uma memória de facto. Sim. Acho que é uma maneira Embora esse filme, de fechar. Sim. embora o filme não seja óbvio sobre essa questão, que é uma questão muito clara e é muito trivial nas grandes estrelas, que é esta coisa de tentar prolongar o estrelado quando ele já passou. Não é? E não há nenhuma estrela de cinema quase que não o tente fazer, seja através de, como estávamos a falar há bocado, o Tom Cruise que ainda quer exibir os bíceps, e isso há E o Stallone que voltou agora. Apesar de tudo, acho que o filme não está, não exibe isso de forma clara, embora isso seja uma coisa normal, não é? Quando tu tens um momento alto, queres sempre recriá-lo a posteriori para te manteres em cima, não é? Mas, enfim. Bem, então eu agradeço a conversa A quem? a todos vós Não, e aos ouvintes. aos ouvintes. E aos que ouvintes, vão ouvir o sobretudo. tempo todo. E pronto, e fica atento Não então ouvimos, ao próximo filme falado Mas quando neste tiverem registro Não novo. é estranho.